Olá, alunos EBED, sou Pedro Coelho, defensor público federal, e estamos aqui para dar continuidade ao estudo da criminologia. Na aula de hoje, se tudo der certo, a gente conclui o nosso módulo em que eu procurei fazer uma abordagem. A gente conversou lá na primeira aula, uma abordagem focada basicamente na tendência das bancas examinadoras de cobrar alguns questionamentos que se repetem sobre essa relativamente desconhecida ou pouco usual disciplina da criminologia. Tem uma grande vantagem que é que o estudo da criminologia ou a cobrança da criminologia, ele assusta muita gente, mas a gente vai observar uma certa padronização das questões. E acredito eu, espero que meu intento tenha sido bem sucedido, ou seja bem sucedido, a gente conseguiu abordar uma grande parte, ou a maior parte dos temas, pelo menos, que vem sendo cobrados nas provas de criminologia em vários concursos públicos. De toda forma, eu preciso do compromisso de vocês de se responsabilizarem a, pelo menos, fazerem algumas questões do CESP, da Fundação Carlos Chagas, sobretudo dessas duas, que envolva criminologia. Procurem nos bancos de questão da internet. A gente tem aqui na EBEG alguns grupos de estudo em que abordamos a criminologia, porque e provas antigas também que esse assunto tenha sido cobrado, porque vocês vão observar essa tendência agora por mim mencionada, e bem como complementar, já que é natural que em uma aula a gente numa aula, nesse curso regular de 4, 5 aulas, a gente não consiga vencer absolutamente todos, exaurir toda a disciplina, toda a matéria. Mas acredito eu, pelo menos um panorama geral aí dos principais temas que a gente tem. Na aula de hoje, alguns editais trazem isso dentro de criminologia, e eu acho nesse ponto acertado, mas mesmo quando não há cobrança de criminologia, quando esse ponto não está dentro de criminologia, vem sendo cobrado esses conhecimentos lá na parte de penal. Por quê? Porque vamos falar justamente da expansão do direito penal. E dentro da expansão do direito penal, a gente vai trabalhar alguns fenômenos. O primeiro deles vai ser a sociedade de risco, mas a gente vai analisar vários outros importantes aspectos que vêm sendo cobrados nas provas de direito penal e tende, na minha visão, a passarem a ser cobrados na criminologia, ou no aspecto da criminologia moderna, ou mais moderna, contemporânea, dentro de um contexto do panpenalismo. É algo evolutivo que um conhecimento vai complementando o outro. Não são itens excludentes ou alternativos, mas sim complementares. A gente vai estudar questões atreladas a essa nova perspectiva, a essa semeadura desse novo direito penal à luz da sociedade de risco, passando depois ao análise da teoria da tolerância zero, da teoria das janelas quebradas e o movimento lei e ordem. E por fim, a gente vai analisar, dentro da ótica da expansão do direito penal, a obra do professor espanhol Jesús María Sánchez, que estuda e atribui ao direito penal velocidades, diferentes ritmos de observância da sua aplicação prática e também punitiva dentro da ótica dessa modernidade, trabalhando inicialmente com 2 blocos de velocidade, agregando também o direito penal do inimigo, que a gente vai trabalhar aqui também na perspectiva do Gunther Jacobs, do alemão, hoje um dos penalistas mais famosos hoje da modernidade, vivo ainda lá na Alemanha. E também fechar a aula de hoje, fechar esse nosso curso, com uma novidade que poucos manuais trabalham, mas que já deve ser cobrado em questão de prova. Ainda não vi, mas é possível que já tenha sido cobrado, ou pelo menos eu não me recordo, que é a 4ª velocidade do direito penal. Por etapa, vamos lá analisar e estudar o que eu digo e o que eu chamei de sociedade de risco, o que
justamente o pano de fundo para esse novo direito penal e essas novas velocidades do direito penal. Antes de mais nada, o contexto da sociedade de risco, a gente precisa fazer e tecer um corte epistemológico para fazer uma diferenciação do que eu chamo de direito penal clássico à luz da sociedade clássica e essa sociedade de risco com aspectos modernos ou pós-modernos. A sociedade e o direito penal clássico, ele se volta, ele se debruça para os tradicionais riscos ou riscos clássicos. Riscos tradicionais esses que estão atrelados basicamente a fenômenos naturais ou a comportamentos humanos individuais, perfeitamente singularizáveis, identificáveis e assim passíveis de repressão. Estou aqui falando daquele direito penal que se debruça fortemente ou essencialmente para crimes patrimoniais a partir de condutas humanas individualizadas, a crimes contra a vida, contra a rigidez física, crimes de lesão corporal, crimes patrimoniais, crime de aborto, crime de homicídio, esses comportamentos, crimes contra a administração pública, comportamento esses, como eu disse, partindo de aspectos ou de riscos naturais e de condutas humanas perfeitamente singularizáveis. Ocorre, meus caros, que a sociedade, naturalmente, e com reflexos em todas as áreas do conhecimento e das GIAs, sociologia, psicologia, medicina, psiquiatria, antropologia, criminologia, como não poderia deixar de ser, tem reflexos a partir dessa complexidade. Esferas, limites de nações cada vez mais teóricos ou restritivamente geográficos, amplitude do acesso e velocidade da informação, interação, operações comerciais e econômicas cada vez mais intensas e frequentes, agilidade e velocidade, sociedade cada vez mais dinâmica e acelerada. Então, diante dessa complexidade, é quase que intuitivo apontarmos que aquela classificação, aquele tradicionalismo do direito penal, em muitos pontos, fica obsoleto ou claramente não há passa a deixar de ser capaz de proteger bens jurídicos e violações a esses bens jurídicos tipicamente atrelados a essa sociedade complexa que eu chamo de sociedade de risco. E aí, com esses riscos globais, riscos democráticos que a gente não consegue facilmente individualizar, catástrofes humanas, catástrofes naturais de efeitos globais, ataques à luz da conduta humana, mas com aspectos biológicos, terrorismo biológico, armas nucleares, ameaça ou guerra nuclear, terrorismo cibernético, terrorismo efetivo, enfim, são uma série de questões que são reflexos dessa sociedade dinâmica, sistema financeiro, crimes ambientais, são bens jurídicos supraindividuais que começam na tessitura social, política e legislativa ser observados com uma peculiaridade, com uma ênfase mais intensa. E é à luz dessa situação de dicotomia entre riscos clássicos defendidos ou tutelados, protegidos pelo direito penal clássico e tradicional e riscos globais e democráticos que passa a surgir o debate sobre uma eventual necessidade de modernização do direito penal. E aí são riscos aparentemente sem a efetiva resposta e sem a efetiva proteção estatal. Ora, se nós temos riscos sociais existentes e há um sentimento fabricado artificial ou real de que aqueles riscos não estão efetivamente protegidos, são valores limites da sociedade que precisam de uma tutela. E o direito penal tradicional, ele não dá salvaguarda para esses novos riscos. A gente se encontra numa seguinte celeuma.
é quase que intuitivo que o direito penal precisa ser emergido, ou ser erigido a solução para esses problemas. Ora, temos aqui uma sensação de que o direito penal é capaz de dar proteção para esses riscos tradicionais, o que é uma falácia, mas enfim, vamos partir do pressuposto que é esse sentimento tendencioso da sociedade, ou o fabricado que se quer acreditar. Naturalmente, é preciso modernizar o direito penal para proteger esses riscos globais, esses riscos mais modernos, novos, difusos. Há um risco objetivamente individualizável, singularizável, e riscos difusos que precisam desse novo direito penal também difuso ou liquefeito. Daqui a pouco a gente vai para essa terminologia. O fato é que temos duas possibilidades: ou modernizar, abrindo mão de riscos antigos que não fazem mais tanto sentido, dando uma enxugada na legislação criminal interna dos países, ou de outra sorte, ampliar e criar dois braços do direito penal, sem abdicar desse direito penal tradicional e criando um novo direito penal, o chamado direito penal securitário ou segurador. E é essa a opção que boa parte dos países aqui estão optando. Daí a esse inchaço, ou um termo mais bonitinho e tecnicamente correto, a expansão do direito penal. Não abro mão do meu direito penal clássico, mas diante desses riscos globais, difusos, não individualizáveis, riscos democráticos, como a doutrina vem apontando, é preciso desenhar e ampliar a capacidade do direito penal, gerando um direito penal sem abrir mão do clássico, mas um direito penal moderno, securitário e segurador para essa nova realidade difusa. E esse novo direito penal securitário, segurador, ele possui características emblemáticas que eu preciso que você atente, decore, entenda e saiba na ponta da língua. Por quê? Porque são muito importantes. E você vai enxergar muitas vezes essas características na própria legislação interna. Se vocês observarem, fizerem brasileira, vocês fizerem à medida que eu vier falando, fizerem uma reflexão, vão perceber que, sobretudo desde o final dos anos 90, sobretudo, mas nos próprios anos 90, a gente vem crescendo uma intensificação, tendo uma intensificação justamente desse chamado direito penal moderno, novo direito penal moderno, direito penal securitário ou segurador. Respostas punitivas exacerbadas. Há aqui uma tendência de gerar uma alta punitividade em abstrato, supostamente para tutelar e proteger esses bens jurídicos. Basta vermos aqui a nova lei dos anos de 2006, a lei 11.343, a nova lei de drogas. Antes, a gente tinha uma pena para o tráfico cuja pena mínima era de 3 anos. E aí, com o discurso descriminalizador, ou de aliviar, melhor dizendo, a situação do usuário, incluíram lá o artigo 28 para tirar ou despenalizar, como optou o Supremo por qualificar, o artigo 28, ele despenaliza o quê? Despenaliza a conduta de consumo de droga para uso pessoal. Mas, apesar de supostamente aliviar à luz desse artigo 28, ele exacerbou ainda mais sob a justificativa de tutelar o bem jurídico, saúde pública. Qual é o grande problema? O grande problema é que muitas vezes na aplicação prática esses conceitos são facilmente manipuláveis e vários usuários estão sendo taxados como o quê? Como traficantes. Mais uma vez aqui eu me valho do conhecimento da afirmação que eu falei na última aula, acho que finalizei falando isso. O tráfico de drogas, o relacionamento criminal das drogas é o crime hoje, o delito, a infração penal que mais concentra a população carcerária do sistema penitenciário nacional. Mas enfim, bens jurídicos superindividuais. A gente tem um cardápio cada vez maior e moderno de legislações punindo sistema financeiro nacional, meio ambiente,
que tutela a saúde pública, a fé pública, o sistema de justiça, enfim, são bens jurídicos dificilmente observáveis de maneira concreta. É a chamada proliferação de bens jurídicos supraindividuais protegidos pelo direito penal moderno. Tem uma proliferação da tipologia de crimes de perigo abstrato. O que é isso? É a própria lei que pressupõe a lesividade daquela conduta, independentemente daquela conduta ter lesado ou gerado ameaça concretamente. Então vocês vão observar, e inicialmente se levou à defesa da inconstitucionalidade desses crimes de perigo abstrato. Por quê? A defesa que apontava essa inconstitucionalidade, com a qual humildemente eu insisto em sustentar, é no sentido que, para haver crime num Estado democrático de direito, deve haver efetivamente lesão ou risco de lesão no caso concreto. Para que crime seja, não basta que a conduta potencialmente venha a gerar um crime. Há o desvalor da conduta, mas é preciso haver um desvalor do resultado. E se esse resultado desvalorado, ele é impossível de se dar no caso concreto, e como é que a gente observa? A gente observa justamente analisando o caso concreto. Se não houver risco efetivo de lesão ou ameaça-lesão a bem jurídico no caso concreto, essa ideia de consubstanciar um crime consumado não faz o menor sentido. Mas, nos chamados crimes de perigo abstrato, existe essa concepção. E o que seria isso? É a própria lei, percebam, que pressupõe, independentemente do caso concreto, que há ali uma lesão ou ameaça de lesão. Tranquilo, pessoal? O fato é que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm reiteradamente, de maneira tranquila, apontando pela constitucionalidade, ou seja, pela possibilidade de existência da tipificação de crimes de perigo abstrato. E qual é o objeto e objetivo aqui desses crimes de perigo abstrato? É fundamentalmente evitar e antecipar a punição. Você antecipa a punição em face de uma conduta que, no caso concreto, pode até sequer ter gerado um mínimo risco efetivo a um bem jurídico, mas será crime porque a lei diz que a própria conduta já deve ser pressuposta como um ocasionamento, uma geração de perigo ou ameaça de lesão. Essa antecipação punitiva que consuma ou se culmina também com a proliferação de uma legislação penal simbólica, a legislação penal simbólica em profusão. Eu até tenho um texto, Simbolismo Penal, eu não me lembro se no blog da EBEG ou lá na página do Facebook, na minha página do Facebook, mas em que eu trato pelo menos, são 12, eu acho, 10 ou 12 leis marcadamente simbólicas cujo resultado é ínfimo ou até negativo. A ideia aqui eu posso citar dois. A própria lei de crimes hediondos, ela foi criada de maneira simbólica. Basta ver, ou basta lembrarmos que o pulo do gato da lei 8.072 de 90 foi justamente o sequestro do empresário, do mega empresário Abílio Diniz, ex-dono do grupo Pão de Açúcar. E aí, depois do sequestro dele, houve uma pressão enorme da imprensa, dos poderes econômicos, enfim, e aí a resposta foi a criação de lei dos crimes hediondos, que na prática não trouxe qualquer resultado útil e desejado, para além daquele simbolismo que é reproduzido até os dias de hoje. Depois, não havia previsão como crime hediondo o homicídio qualificado, e aí, em razão daquele, acho que não sei se vocês se lembram, mas do falecimento da filha daquela autora de novela da Globo, a Glória Pérez, como é o nome da filha dela, Daniela Pérez, ela foi assassinada a tesouradas, um crime horrendo realmente, mas a tesouradas pelo então namorado,
o marido, agora eu não me lembro, também ator lá da Globo e tudo mais, mas aí houve uma mobilização e a Glória Pérez saiu colhendo assinaturas e uma movimentação, apoio da mídia e tudo mais, e modificaram, incluíram o grande lance que eu estou falando, não vou entrar nem no mérito, a grande questão, não entrar nem no mérito se é correto ou se não é, mas é a ideia do simbolismo. É isso que tipicamente marca o novo direito penal. É o direito penal mostrando aqui a minha força, eu tenho condição de dar as respostas que a sociedade exige. E é aí que a gente entra num contexto de expressão muito importante para a sua prova, na concepção da espiritualização ou desmaterialização dos bens jurídicos. Se antes nós tínhamos no direito penal tradicional bens jurídicos palpáveis, objetivamente enxergáveis e singularizáveis, nesse novo direito penal a gente tem uma espiritualização, uma desmaterialização, uma difusão de bens jurídicos, ou como caiu em alguma prova oral que eu não vou me recordar, da magistratura estadual de algum TJ, não vou me lembrar agora, a liquefação dos bens jurídicos. Quando você se deparar com essa tendência de espiritualização, ausência ou desmaterialização, ou ainda mesmo liquefação, é justamente essa tendência do direito penal simbólico, desse novo direito penal segurador, de tutelar bens jurídicos difusos ou supraindividuais. Nesse contexto, meus caros, de ampliação do espectro de atuação do direito penal, nós temos alguns estudos e teorias e políticas criminais importantes de serem anotadas, de serem revisadas e rapidamente, em apertada síntese, trabalhadas, justamente para complementar a compreensão dessa lógica da expansão do direito penal à luz da sociedade de risco, mas também porque vem sendo questões direta ou indiretamente envolvendo as respostas, objeto de prova e objeto de indagação do seu examinador. São esses os pontos: teorias das janelas quebradas, movimento, lei e ordem e a política de tolerância zero. Vamos começar, claro, pela teoria das janelas quebradas, já que em tempos históricos ela se apresenta de maneira mais clara como o primeiro desse movimento claramente estabelecido dentro da sociedade norte-americana. A teoria das janelas quebradas, meus caros, inclusive já foi questão de prova de segunda fase, prova dissertativa, e recentemente eu também publiquei um texto lá no blog da EBEG falando sobre ele. Ela é extraída ou fundamentalmente estabelecida no que representa para o direito penal e para a criminologia que nos interessa, pelo estudo na década de 80 de dois estudiosos, James Wilson e George Kelly. Esses dois estudiosos pautaram-se a partir do experimento de um psicólogo chamado Philip Zimbardo, da Universidade de Stanford. O Zimbardo, ele fez o seguinte: ele fez um experimento, acho que eu não me lembro exatamente as cidades, mas me parece que era um experimento em Palo Alto, uma região muito rica dos Estados Unidos, e o mesmo experimento no Bronx, eu acho que era no Bronx, não tenho certeza, mas acredito que é no Bronx, que em Nova York, uma região um pouco mais pobre, ou pelo menos era mais pobre, mais perigosa na época. E qual foi esse experimento? Basicamente, ele colocou um carro estacionado e abandonado lá em Palo Alto, nessa região bastante rica e abastada, um carro inteiro lá, e outro carro, o mesmo carro inteiro, nessa região mais pobre. E observou e voltou no outro dia. Na região mais rica, o carro continuava intacto, ao passo que na região mais pobre, menos favorecida, o que é que aconteceu? Ele estava todo despedaçado, todo detonado e depenado. Mas aí o Zimbardo avançou. Ele modificou e no outro dia ele fez o mesmo experimento na região mais rica da cidade, na região mais abastada da localidade, só que deixou esse carro com uma janela quebrada. Claramente a janela estava quebrada e o carro ali ficou abandonado durante um dia. No outro dia ele voltou
E aí percebeu que, diferentemente do que ocorrera na primeira experiência com a janela quebrada, o que é que aconteceu aqui? O carro tinha sido todo depenado, apesar de ali ser uma região abastada, uma região nobre da localidade. E aí, a partir dessa experiência, o que é que o James Wilson e George Kelly criaram? A partir dessa experiência, eles criaram uma teoria das janelas quebradas, que consubstanciava, em essência, na lógica de que não é possível deixar aspectos de abandono, de desleixo, de descaso. É necessário toda e qualquer imperfeição de conduta ser reparada de maneira imediata, porque do contrário vai gerar sensação e aparência de descaso estatal, de abandono, de indiferença. E a analogia aqui foi justamente a de que, ora, eu coloco um carro inteiro e nada acontece com ele. Por quê? Porque não há e não gera naquela sociedade o sentimento de descaso, de desprezo, de resignação. Mas quando a gente deixa e abandona um carro com a janela quebrada, aí essa ora, nem o dono, nem o responsável está ligando por ele, porque é que nós, da população, vamos ligar. E aí atua na esfera criminológica do cidadão e aí estimularia a criminalidade. Essa é a lógica da teoria das janelas quebradas. Essa lógica da teoria das janelas quebradas, eu quero que vocês entendam, porque ela é a força motriz muito defendida ainda nos dias de hoje, apesar de uma severa crítica, de severas críticas, ainda é muito difundida essa ideia. Por quê? Porque gera uma necessidade de um panpenalismo, de uma ultrapunitividade, de uma ótica de tolerância zero, que é preciso apontar a lei e a ordem, seja ele quem for, resgatando aquela máxima do direito romano, sed lex dura lex, é lei, a lei é dura e a lei precisa ser cumprida. Se é lei, ela precisa ser dura e precisa ser cumprida. Só que o que é que acontece? Na década de 80, essa teoria das janelas quebradas vem ganhando adeptos, vem ganhando força. E Nova York, cidade multiconhecida, muito conhecida no mundo, talvez aí juntamente com Londres e Paris, passíveis de serem qualificadas como a capital mundial, ou pelo menos a capital internacional do Ocidente, a gente vai observar que os índices de criminalidade no início dos anos 90 preocupavam muito e estavam no ponto primordial de preocupação dos nova-iorquinos. E aí assume o governo o prefeito Rudolph Giuliani. E aí ele traz justamente esse item aqui: movimento de lei e ordem e tolerância zero. O que é que eu quero aqui que vocês observem? A teoria das janelas quebradas, ela evolui a esse ponto de modo a chegar nessa idealização. O Rudolph Giuliani ficou mundialmente conhecido justamente por implantar e difundir essa lógica de lei e ordem. Ele precisava, ou ele defendia, quanto prefeito, que era preciso que a população entendesse claramente que havia lei e quem violasse a lei, seja de que modo fosse, seja qual lei fosse, fosse de qual intensidade se revelasse, haveria ordem. A desordem não seria admitida. Por quê? Porque a desordem simbolicamente geraria a expectativa ou sentimento lá de uma janela quebrada, sentimento de desleixo que fomentaria a criminalidade. E a partir daí instaurou o seu programa de política criminal de tolerância zero. Toda ou praticamente toda e qualquer violação seria efetivamente punida. Nesse momento,
A partir dessa lógica ou dessa ótica, vislumbramos aqui com maior intensidade a aplicação numa grande cidade mundial do chamado direito penal máximo, movimento por alguns apontados como panpenalismo. É o direito penal como solução para todos os males sociais, ou pelo menos essa é a ideia vendida pela política do tolerância zero e o movimento Lei e Ordem. Perceba que nesse período, claro, houve uma melhora efetiva, a gente tem que reconhecer, dos índices de criminalidade. Foi inclusive um dos alicerces da propaganda do Rudolph Giuliani, que tinha pretensões de se tornar presidente dos Estados Unidos. Terminou sem, eu não me lembro nem se ele foi candidato, mas ele tinha essas pretensões. Vender o seu programa de movimento Lei e Ordem de tolerância zero. Culminou, claro, com essa ampla repressão, com um aumento significativo da população carcerária. Lembremos, nos Estados Unidos, a maior parte das penitenciárias são negócios, são terceirizadas, e isso também representou um movimento interessante para alguns, economicamente falando. Naturalmente, como eu disse, a gente há de convir que houve, e foi isso que justificou a propaganda do movimento Tolerância Zero e da teoria da Tolerância Zero, da Operação Tolerância Zero e do movimento Lei e Ordem, gerou uma diminuição dos índices de criminalidade. Hoje, contudo, há uma associação, inclusive um reconhecimento por parte do próprio prefeito, que não é fundamentalmente, ou que não foi fundamentalmente, ou ao menos especialmente, a repressão punitiva generalizada que justificou essa redução dos índices de criminalidade. Na verdade, o próprio Rudolph Giuliani aponta como elemento propulsor que, concomitantemente a esse movimento de tolerância zero, houve uma requalificação dos espaços urbanos, houve uma restauração do ambiente do comércio, houve uma retomada do crescimento da economia e o melhoramento de certas regiões, de certas localidades em que a criminalidade era mais intensa. Com essa requalificação do comércio, com essa mobilização econômica também nessas áreas e a evolução econômica, o ambiente passou a ficar propício também à melhora dos índices de criminalidade. Há quem diga, inclusive, que mesmo antes da política de tolerância zero, do movimento da Lei e Ordem, já era possível observar os números, os índices de criminalidade em Nova York reduzindo. Por quê? Porque já havia essa restauração do ambiente econômico e social, mas aproveitou-se o ambiente, a sinalização de melhora para a edificação de um cartão de visita em uma marca que é até hoje conhecida e defendida por muitos da lei, da ordem e do movimento Tolerância Zero. Ainda há muita discussão se é esse panpenalismo a panaceia e efetivo necessário para a melhora do ambiente ou dos índices de criminalidade, ou se é efetivamente o pano diferenciador, distoante, que justifique que culmina com esse melhoramento, se é o investimento em aspectos sociais ou econômicos. Beleza, pessoal? Vamos para o nosso último ponto, mas sem dúvida não menos importante. Velocidades do direito penal e o direito penal do inimigo. Muita gente, quando eu falo, inclusive eu já palestrei algumas vezes sobre esse tema, muitas vezes as pessoas sequer sabem que o direito penal tem velocidades. Tem velocidades. E aqui tem uma piadinha infame que na época que eu falava isso, e outras pessoas obviamente falavam isso, tinha aquela música do Creu que tinha a primeira velocidade, a segunda velocidade, a terceira velocidade, a quarta velocidade e a quinta velocidade. E antes a gente só tinha 3 velocidades no direito penal. E aí foi publicado algum texto, não meu, mas o direito penal não é a dança do Creu, mas tem suas velocidades. Brincadeiras à
parte, o que eu quero que você entenda antes de analisar essas velocidades, é que se diz velocidades do direito penal justamente o ritmo que se dá à aplicação do direito penal. Como é que a gente vai estabelecer e procedimentalizar, tanto em termos de intensidade, velocidade, celeridade, ritmo e garantias, observância de garantias penais, processuais e condicionais para a aplicação do direito penal? É essa o aspecto, o ponto, o item que vai ser observado e modificado para a adequada classificação do direito penal. Inicialmente, meus caros, nós tínhamos duas velocidades. E essas velocidades, elas foram idealizadas, ou pelo menos intensificadas quanto ao seu estudo, pelo professor penalista espanhol Jesus Maria Silva Sanches. Há algumas obras do professor Silva Sanches já traduzidas pelo português e uma série de textos dele abordando essa expansão do direito penal, mesmo em espanhol, facilmente encontrado na internet para quem tiver interesse. Mas a ideia, meus caros, inicialmente do professor Silva Sanches, era que o direito penal poderia ser dividido ou idealizado, identificado a partir de dois blocos diferentes. Para o primeiro bloco, concentraria as infrações às quais são combinadas penas de prisão. Então, todas aquelas penas de prisão, elas estariam nesse bloco primeiro, ao passo que as infrações que veiculam sanções penais diversas de prisão, aquelas que ao fim e ao cabo apontam abstratamente penas mais brandas, que podem ser qualificadas no nosso direito como infrações de menor potencial ofensivo, ou ainda aquelas passíveis de serem convertidas em restritiva de direito, que eventuais condenações não implicarão privação da liberdade, essas aqui estariam no bloco 2. E qual é a grande diferença entre esse bloco 1 e esse bloco 2? A gente vai estudar justamente daqui a pouquinho, que vai variar quanto ao ritmo de aplicação do direito penal. Enquanto os crimes que envolvem privação de liberdade, eles demandam um processo mais longo, cheio de garantias, rigidamente protegidas e previstas pelo legislador e o constituinte, que culminarão possivelmente em face de condenação numa privação de liberdade. O bloco 2, como não envolve efetivamente um risco à liberdade, já que seriam punidos, sancionados com privações ou restrições de direito, admitiriam a flexibilização das garantias constitucionais e legais processuais penais do cidadão. Mas a gente vai ver isso aqui, essas duas velocidades, daqui a pouquinho, de maneira bastante didática. O fato é que, evoluindo o estudo, o professor Silva Sanches, em edições diferentes das suas obras, dos seus livros, A Expansão do Direito Penal, ele identifica um movimento, sobretudo destacado a partir do ano de 2001, não exclusivamente, mas a partir do ano de 2001, com o ataque das Torres Gêmeas, à luz do estudo muito desenvolvido por um dos penalistas muito estudados, criticados, admirados e de maior renome, o Gunther Jacobs, mas também muito criticado pelo perfil seminazista atribuído a ele por alguns estudiosos. Sem dúvida alguma, como estudioso do direito penal, o professor Jacobs é uma das cabeças, talvez a cabeça de maior destaque hoje dentro do direito penal mundial, mas também um dos mais polêmicos aqui, justamente difundindo a sua ideia do direito penal do inimigo. Esse direito penal do inimigo que pegariam alguns aspectos do bloco 1 ou da primeira velocidade e conjuntamente associado a alguns aspectos do bloco 2 da segunda velocidade do direito penal, formaria esse híbrido direito penal do inimigo que o professor Silva Sanches chama de terceira velocidade do direito penal. Mas já
trabalhada essa ideia, essa contextualização da obra ou da lógica das velocidades do direito penal dentro da ótica da expansão do direito penal, vamos didaticamente trabalhar com as 3 velocidades e, ao final, depois de exaurir o tema, já trabalhar e antecipar algo que é uma tendência, que é a identificação de uma 4ª velocidade ainda não muito explorada pelos examinadores, mas isso deve acontecer de agora em diante. Essência do direito penal na primeira velocidade. Justamente, quando a gente pensa em direito penal, naturalmente, se você pegar a média, você já associa diretamente com a privação da liberdade. Por quê? Porque o direito penal é basicamente o único que enseja como algo ordinário a privação da liberdade de alguém, a privação da liberdade de locomoção de alguém. Para que haja prisão, por exemplo, no Brasil, tirando o caso do devedor de alimentos, somente existe essa possibilidade dentro do ordinário em que se fala. Então, a essência do direito penal é a pena privativa de liberdade. E essa primeira velocidade, ela está associada justamente a essa essência, essa pena privativa de liberdade. E o que diz esse primeiro ritmo, essa primeira velocidade? É que o ritmo de aplicação do direito penal que culminará potencialmente com a pena privativa de liberdade deve ser uma marcha mais cuidadosamente observada, com respeito intransigente e inflexível às garantias constitucionais e processuais do cidadão. Não dá para flexibilizar uma garantia constitucional, uma garantia processual, o devido processo legal que materializa justamente a dignidade da pessoa humana em âmbito processual. Não dá para fazer essa flexibilização e, ao fim e ao cabo, você sancionar alguém com a liberdade restritiva ou com a liberdade privada, prender alguém sem observar ou flexibilizando garantias fundamentais. Isso não. Isso, nesse primeira velocidade, defende. Para a gente prender, é preciso respeitar de maneira intransigente as garantias constitucionais. Naturalmente, em razão do devido processo legal, a tendência é que a velocidade aqui de sua aplicação seja um tanto quanto mais lenta, ou pelo menos mais lenta em contraposição ao direito penal de segunda velocidade, cuja marca principal é a maior celeridade justamente em razão da relativização e flexibilização de garantias. Lembrando para sua prova que esse direito penal de segunda velocidade você também pode encontrar como direito penal reparador. Não vá confundir com o direito administrativo sancionador ou sancionador administrativo. Essa é uma tese lá do Luiz Flávio Gomes, é uma outra coisa. Não confunda aqui. O direito penal de segunda velocidade, ele em termos se contrapõe ao de primeira velocidade. Por quê? Por 2 motivos contrários. O primeiro, se lá na primeira velocidade nós nos debruçamos sobretudo nos debruçamos para os crimes em que ensejariam pena privativa de liberdade, aqui nós temos aqueles crimes, aqueles delitos, aquelas infrações penais que se submetem ou que culminam em regra com penas restritivas de direito. Ao passo que, se lá a gente tem a garantia ou observância intransigente das garantias processuais e constitucionais, aqui há uma clara flexibilização. Sempre eu dou o exemplo mais basilar e mais emblemático, ao menos à luz da nossa legislação, que é a Lei 90/99. Ora, basta a gente imaginarmos o que é a transação penal autorizada, lembro, no bojo do artigo 98, salvo engano, da Constituição Federal. A transação penal nada mais é do que a aplicação de uma sanção, nunca sanção privativa de liberdade. Lembre-se, é uma sanção restritiva de direito àquele que supostamente cometeu um fato cuja pena máxima idealizada no tipo penal não é superior a 2 anos, qualificando-se, portanto, como um crime de menor potencial ofensivo, sem que haja processo.
você se submete a uma pena, precisa cumprir aquela pena, que não recebe o nome, são condições, e depois de cumprir aquelas condições, que são efetivamente pena, porque se confundem com as penas restritivas de direito, o que é que acontece? É como se nunca tivesse existido um processo, é como se você nunca tivesse sido condenado. Mas você efetivamente cumpre uma sanção penal, porque a condição que você deve cumprir é justamente aquela idealizada como uma pena restritiva de direito. Então perceba que é um modelo, essa segunda velocidade, aparentemente, ou melhor dizendo, concretamente antagônico. Por que antagônico? Ora, se de um lado você tem uma pena mais simples, uma restritiva de direito, de outra sorte, algo benéfico, de outra sorte, para a materialização dessa segunda velocidade, o que é que você tem que submeter, ou você deve se submeter, ou pelo menos essa velocidade estimula que você se submeta a uma relativização ou uma flexibilização de garantias constitucionais e processuais. Mas lembra que a gente falou no início dessa exposição que o professor Silva Sanches ele tinha idealizado 2 blocos, só que, de novo, na concepção daquela sociedade complexa, sociedade de risco, nós temos novos riscos globalizados. E é nesse contexto que o professor Gunther Jacobs, da Universidade de Bonn, na Alemanha, ele idealiza a figura do direito penal do inimigo, que o Silva Sanches, professor espanhol, e traz como terceiro bloco ou terceira velocidade. Perceba que essa terceira velocidade, na verdade, ela é uma simbiose das 2 velocidades anteriores. Por que uma simbiose? Eu gosto de brincar, ela pega tudo de ruim para quem é mais, digamos assim, menos penalista, sancionador, como em regra são os defensores públicos, mas é melhor dizendo, ela pega 2 aspectos em tese incompatíveis pela lógica constitucional, mas junta e passa a aplicar num terceiro ritmo. Quais são esses 2 aspectos? Qual é essa simbiose de rigor penal? Ele pega a pena privativa de liberdade, que na primeira velocidade não abre mão da defesa intransigente e da observância das garantias constitucionais e processuais do cidadão, mas junta justamente com o elemento da segunda velocidade, que é justamente essa flexibilização de garantias. Nós temos na terceira velocidade, à luz do direito penal do inimigo, penas privativas de liberdade exacerbadas, inclusive, em termos de quantitativos, mas uma flexibilização de garantias. Perceba que não se aplica o direito ou devido processo penal, que eu gosto sempre de afirmar, devido processo legal na minha matéria, nada mais faz do que consubstanciar a dignidade da pessoa humana na esfera processual, tá? E aí o que é que faz? Você abre mão do devido processo legal, ou abre mão, ou flexibiliza a dignidade da pessoa humana para, inclusive, prender e tolher absolutamente a liberdade de um cidadão. É essa a ideia do direito penal do inimigo. Mas só corrigindo, não é de um cidadão, porque na idealização mais complexa dessa teoria, a terceira velocidade, o direito penal do inimigo, ele vai dissociar a ideia do cidadão, criando um direito penal para esse cidadão e um outro direito penal para o inimigo. E vamos estudar e analisar como a gente faz ou como se faz para se tornar inimigo. Antes, importante que vocês anotem, eu falei aqui que a terceira velocidade é uma classificação do professor Jesus Maria Sanches, é verdade, trabalhando à luz da ideia do direito penal do inimigo. Essa concepção do direito penal do inimigo, ela vem sendo majoritariamente atribuída a sua criação e o seu desenvolvimento ao professor da Universidade de Bonn, na Alemanha, professor Gunther Jacobs. Contudo, uma menor parte da doutrina, por todos eu posso citar aqui Rogério Greco. Rogério Greco aponta que, apesar do desenvolvimento do Jacobs desse direito penal do inimigo, ele não é algo novo, não
é algo inédito, é algo que já fora trabalhado, idealizado e efetivado lá atrás por Mesger. Mesger, se vocês não se recordam, era justamente o penalista de cabeceira, o jurista de cabeceira do nazismo, do regime nazista de Hitler. Muita influência de Hitler, e até curioso que muitas das coisas que influenciaram o nosso direito penal ali entre os anos 40 e os anos 80, muito se pautou nas obras de Mesger, ou seja, a nossa essência, além da carga processual penal ser oriunda, sobretudo, da lógica do Código de Processo Penal da Itália, o Código Rocco, fascista, de inspiração fascista, o embasamento doutrinário daquela época, nacionalmente aqui, era fundamentalmente trazido das obras de Mesger, esse que era o penalista de cabeceira do nazismo de Hitler. Mas, de toda forma, apesar de você dever constar, na minha visão, numa prova subjetiva, essa origem fomentada ou apontada por Rogério Greco lá em Mesger, sem dúvida alguma, a maior parte da doutrina aponta o protagonismo dentro da seara do direito penal do inimigo, a Gunther Jacobs, indubitavelmente a maior figura de defesa dessa ideia que Silva Sanches atribui a uma terceira velocidade de aplicação do direito penal. A ideia de Jacobs, em apertadíssima síntese, era basicamente dizer, olha, sem dúvida alguma a gente não deve, para o cidadão, flexibilizar direitos e garantias fundamentais. Não, de forma alguma. O direito penal está para ali resolver situações, há uma função social, o Jacobs é um funcionalista, mas há uma função social do direito penal. E aí uma regra violada pelo cidadão deve ser aplicado o direito penal, respeitando claramente as garantias e direitos fundamentais, constitucionais e processuais dele. Contudo, a função do direito penal é reafirmar valores, é afirmar ou reafirmar a ordem, é reafirmar a rigidez legal. Uma violação, sim, deve ser sancionada, observada todas as garantias. Esse cidadão vai ter, apesar da violação, tudo isso observado. Agora, o inimigo não. O inimigo é anticidadão. As regras do jogo, elas são para quem está jogando. E quem está jogando deve respeitar. Pode violar as regras, mas tem que respeitar e aderir ao pacto social, ao pacto normativo, ao pacto do jogo. O inimigo não adere a esse pacto. O inimigo é aquele que sistematicamente atua com modus operandi violador, sem qualquer valorização, respeito das regras do jogo. Esse cidadão ou essa pessoa que não quer jogar, que não quer aderir às regras, não deve ser tratado como cidadão, mas sim como inimigo. E o inimigo não pode ter as mesmas garantias e as mesmas observâncias do que aquilo que a regra aponta para ser observado ao cidadão. E qual é o processo, Pedro, de formação e identificação desse inimigo? O inimigo, ele vai ser paulatinamente formado a partir de não apenas de um comportamento violador, mas a partir da reincidência, da habitualidade criminal, da habitualidade criminosa, daquilo que o Jacobs chama de delinquência profissional, que culmina com grandes organizações criminosas de atuação interna, regionais, nacionais e até internacionais, perpassando aí justamente pelo terrorismo. O grande boom da teoria do direito penal do inimigo de Jacobs, e aí talvez tenha sido o alicerce não para o conhecimento dele, mas para a maior fama do Jacobs, sem dúvida alguma, é a defesa, a difusão desse direito penal do inimigo a partir de 2001, o 11 de setembro, com o ataque da Al-Qaeda às Torres Gêmeas, aquele ambiente que prolifera aquilo que a gente chamou
sociedade de risco, sem dúvida alguma, maior força motriz não houve do que aquele evento do 11 de setembro de 2001. E aí o Jacobs passa, organizações terroristas, elas renunciam à sua condição de Estado, aliás, de cidadão. E se não são cidadãos, devem ser taxados como inimigo e como inimigo serem tratados. E aí, justamente nas obras e nos escritos do Jacobs, a gente consegue perceber um embasamento muito interessante do professor, da influência, o embasamento a partir dos estudos defendidos lá atrás por Jean-Jacques Rousseau, por Johann Fichte e pelo próprio Kant. O Rousseau, o Fichte e o Kant, tanto no contrato social, no primeiro, e em relação ao segundo, na sua obra Teoria do Contrato do Cidadão, apontam justamente aquela lógica de que, ora, os cidadãos eles se reúnem entre si e abrem mão de parcela da sua autonomia, abrem mão de parcela do seu, entre aspas, direito natural, passando-o para a gestão do Estado, justamente para que um terceiro superior, o Estado, viabilize, regulamente e aplique a sistematização de normas, de regras que viabilizem a convivência mais pacífica e ordeira em comunidade. E aí, a partir dessa lógica, valendo-se dos escritos do próprio Kant, Immanuel Kant, que apontava aquele que é costumeiramente e reincidentemente violador de regras, não respeita o Estado comunitário legal. E se não respeita o Estado comunitário legal, deve ser tratado como inimigo. E a partir desse somatório de elementos que o professor Jacobs traz e fomenta a ideia do direito penal do inimigo. Tem o direito penal do autor e aquele inimigo deve ser combatido. Ele não deve ser processado, ele não deve ser meramente punido, ele deve ser enfrentado e combatido. E no combate, meu caro, não vale, como eu gosto de brincar, não tem regra de não pode chutar aqui, vale tudo, vale dedo no olho, inclusive agressão às partes íntimas. Não tem que se falar em regra, em direito fundamental, em devido processo legal. É estado de exceção, é ataque, é guerra ao inimigo. É essa a lógica. Claramente, ao se taxar alguém de inimigo, você inverte toda a lógica, na minha visão, do direito penal democrático, que é o direito penal calcado nos fatos, o chamado direito penal do fato, nos permite relembrar ou rememorar lá de Ferri, que já trabalhava aquela ideia do direito penal do autor, quando afasta e refuta com maior intensidade a questão do livre-arbítrio pelo determinismo comportamental, refutando a ideia de culpabilidade e defendendo a periculosidade. Há um ponto aqui em que eles tangenciam. Perceberam? É em apertada síntese as considerações que a gente tinha a fazer em relação ao direito penal do inimigo, tema que vem despencando em prova e taxado pelo professor Silva Sanches como terceira velocidade, porque dita um outro ritmo. Como eu disse e mencionei, para a gente finalizar a aula, já há gente falando e trabalhando com o conceito de quarta velocidade do direito penal. Essa concepção, não necessariamente com essa nomenclatura, a gente pode extrair de obras aqui na América Latina, na Sul-América, do excelente professor e ex-presidente da Suprema Corte da Argentina, professor Raul Eugênio Zaffaroni, mas um novo autor, também argentino, que vem se destacando nessa abordagem que ele chama não de quarta velocidade, mas neopunitivismo. Muito cuidado aqui, porque se essa expressão vier na sua prova, neopunitivismo, muito provavelmente ela vai estar associada ao nome desse rapaz, Daniel Pastor. Se o neopunitivismo aparecer numa prova objetiva, eu tenho quase certeza
que vai haver menção ao Daniel Pastor. Por quê? Porque o termo é muito desenvolvido com ele. Não sei se vai haver a associação do neopunitivismo com a quarta velocidade, mas é isso que a doutrina vem fazendo. E de outra sorte, se vocês lembrarem e tiverem a oportunidade de abordar essa temática numa prova subjetiva, sem dúvida alguma marcará pontos sensíveis com o examinador e o corretor, se mencionarem o penalista Daniel Pastor. Mas, Pedro, o que seria, então, essa quarta velocidade? Alguns vêm falando que a quarta velocidade seria um direito penal do inimigo específico, seria um direito penal do inimigo internacionalizado. Percebam, meus caros, que apesar dessa qualificação, o fato é que essa quarta velocidade, ou esse neopunitivismo, ela ainda possui alicerces e contornos ainda um tanto incertos, já que é uma concepção ainda incipiente. Mas a gente pode apontar, sem dúvida alguma, aspectos de internacionalidade como principal móvel diferenciador entre o direito penal do inimigo, a terceira velocidade, e essa quarta velocidade dentro de um campo mais específico. Então, estamos aqui diante de condutas descumpridoras de tratados, convenções e compromissos internacionais. Há um foro específico que deve julgar esses fatos tidos como violadores criminais internacionais, que é o Tribunal Penal Internacional. As obras que trabalham sobre o neopunitivismo e o direito penal de quarta velocidade, a miúde mencionam o caso de julgamento da ex-Iugoslávia e, sobretudo, o caso do genocídio lá de Ruanda, em que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, criou um tribunal específico para julgar aqueles crimes, os crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, justamente que violavam esses valores, essas normas, esses tratados e compromissos e convenções internacionais. Mas lembre aqui que também há uma extrema flexibilização, ou melhor dizendo, inobservância de valores caros para as instituições democráticas. O direito penal internacional ou neopunitivismo, dentro da seara do panpenalismo, do direito penal como solução para todos os males, ele tem uma marcada incidência política na seletividade e na violação dessas normas. Há de se questionar, por exemplo, por que algumas nações que sistematicamente violam tratados, convenções e compromissos internacionais não são objeto de retaliação, de apreciação e de julgamento por esse Tribunal Penal Internacional. E quando se elege, se seleciona quem vai se submeter a esses julgamentos são marcadamente qualificados com flexibilização de termos, como eu disse, muito caros. Por exemplo, o princípio da reserva legal. Algumas vezes a criminalização ou a punição se dá em relação a atos concretamente não previstos ou não delimitados no aparato normativo. Acho que a seleção, ou, aliás, a violação mais severa e mais questionada que deve ser feita e que vem sendo feito é justamente em relação ao juiz natural. Por quê? Porque o TPI, ele cria muitas vezes, e foi o caso, por exemplo, do julgamento de Ruanda, ele cria o tribunal que vai julgar o caso concreto. É criado um tribunal para julgar. Claramente estamos diante de uma violação ao princípio do juiz natural, ao devido processo legal, que, repito, é a materialização da dignidade humana, e a estabilização ou a fixação de um julgamento claramente por um tribunal de exceção, sem falar na irretroatividade da lei penal. É claramente algo associado com aspectos internacionais, panpenais, um panpenalismo exacerbado, com marcada seletividade política, incidência política como critério de seletividade, poucas vezes ou muitas vezes incompreendidos, mas efetivamente existentes.
Se na prova, eu particularmente não gosto, mas se na prova de vocês, o objetivo estiver assertiva, que essa quarta velocidade é considerada por alguns uma especialização do direito penal do inimigo, ou ainda um direito penal do inimigo marcadamente internacional, sem dúvida alguma, o examinador quer saber se você domina qual é a lógica do neopunitivismo, da quarta velocidade, que é essa marca de internacionalidade. Você deve registrar a assertiva como correta. Beleza, pessoal? Novamente aponto aqui, a ideia não foi exaurir toda a matéria de criminologia, isso seria impossível, humanamente impossível e pouco interessante na minha visão para a preparação de vocês, mas sim passear pelos principais temas que a gente encontra reiteradamente nos editais em que há a previsão da criminologia como matéria conjuntamente ao direito penal ou de maneira autônoma, bem como abordando os principais pontos que eu percebi nos últimos 2 anos, que vem sendo de maneira mais intensa objeto de questionamentos nas mais diversas provas e fases de concurso público. Espero que tenham gostado, estou sempre à disposição aqui pelo nosso canal do aluno. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo encontro.